Fala aí, turma, tudo bem? Hoje é um dia diferente, hoje é um dia especial. Hoje é dia 15 de outubro de 2024. Hoje é dia dos professores e eu não ia fazer nada a respeito. Eu tô um pouquinho cansado, inclusive, de rede social no Instagram. Confesso pra você, tô um pouquinho cansado porque a disputa por atenção ali tá muito forte e tudo mais. Mas eu tô gostando bastante de estar aqui com vocês no YouTube e embora eu esteja um pouquinho cansado lá da outra rede social, eu recebi muita mensagem hoje, muita mensagem interessante, muita mensagem que me fez chorar, o que não é muito difícil de fazer, eu choro muito fácil. E calhou que agora, chegando aqui no final do dia, eu não tinha intenção de fazer nada, mas eu fiquei muito tocado pelas mensagens que recebi. E eu resolvi aproveitar para falar um pouquinho de um professor que eu tive entre muitos, mas foram muitos professores que eu tive. Todos eles de alguma forma impactaram de maneira positiva na minha trajetória, na minha vida, na minha carreira. Mas como a gente está às vésperas do vestibular, eu quis falar de um professor que me impactou demais nessa passagem, porque eu quero falar para vocês que estão nesse momento aí. Estamos às vésperas das principais provas. No momento que eu falo, estamos a um final de semana da prova da Unicamp, depois vai vir o Enem, depois vai vir a FUVEST, a Unifesp e tudo mais. Então eu achei mais apropriado a falar desse cara que realmente foi um marco na minha vida. E aquela coisa que me chama muita atenção, que eu tento colocar uma marca muito pessoal no meu trato com os alunos, né? Mas aí ele me mostrou e vem me mostrando até hoje que você não precisa sentar com o aluno, tomar um café com ele, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, eu valorizo bastante esse contato, porque às vezes é uma coisa talvez que eu gosto de fazer, mas às vezes não é necessário, né? E aquela coisa que você tá ali, não necessariamente você tá distante. Se você faz o seu trabalho bem feito ali do seu palco, né, que é a lousa ali, né, não tem como, é um palco, que é uma coisa que eu preciso aprender ainda, e estou aprendendo, e sempre que eu lembro dele eu procuro aprender. Então assim, como eu disse, são muitos professores, em especial um que eu vou falar dos muitos, e assim, quem eu não falar hoje não tem problema nenhum, porque eu tenho a lista de todos eles aqui, o nome de todos, dos que eu tive na faculdade de economia, na faculdade de jornalismo, que eu tive na faculdade de história. O que mais que eu fiz, gente? Ah, eu fiz faculdade de administração também. Só terminei duas, tá? Então, para você entender, se você tá confuso aí, não fique confuso, não fique confuso, não se sinta mal. Eu sou uma das pessoas mais confusas que você já vai ter conhecido na sua vida. Enfim, conheço todos, o nome de todos, lembro direitinho o que cada um falou para mim, o que cada um impactou, o livro que cada um indicou, mesmo que sem querer. Falou assim de en passant na sala, eu fui lá, anotei, copiei, e esses livros estão aqui em algum lugar, e em todos os lugares estão aqui esses livros. Então, um professor que eu vou falar muito daqui para frente é o professor João Paulo Pimenta, lá da História da USP, inclusive estou com os dois livros dele aqui, ó, ele lançou, esse aqui ele lançou esse ano, né, Formação da Nação Brasileira, ele lançou esse ano. E o ano passado ele já havia lançado o Livro do Tempo, uma história social, que é esse aqui. Esse livro aqui tem uma história nesse livro. De certa forma eu contribuí para esse livro, desculpa a falta de modéstia, mas eu contribuí de alguma forma. E eu vou contar em outro dia sobre esse livro do professor João Paulo Pimenta, um grande palmeirense assim como eu. Inclusive, em grandes momentos a gente sentava para conversar. Eu queria falar da matéria e ele queria ficar falando do Palmeiras, mas isso é uma outra história. Eu vou falar muito do professor João Paulo em um outro dia. Mas hoje, véspera de vestibular, eu tenho um professor para falar. Como você viu, eu falei que eu cursei várias faculdades. Assim como você que deve estar vendo esse vídeo, eu também tinha essa coisa de estudar na melhor universidade possível, tá? Então, essa ambição intelectual, ela é muito válida, ela leva você para frente, tá? Não tenha vergonha da sua ambição intelectual. Se você quer estudar numa universidade boa, vai com tudo e eu sou o primeiro a te apoiar. Vai com tudo mesmo. Se o seu curso tem que ser uma universidade, por exemplo, medicina não tem como. Direito não tem como.
Engenharia hoje ainda não tem como, você tem que passar pela universidade, tá? Ou se você é como eu, que gosta de passar pela universidade para ter esse contato com os professores, ter essa orientação, e acho que em muitos casos, né, uma faculdade de filosofia, você não vai fazer filosofia e arrumar um emprego na semana seguinte. Tem alguma coisa que eles ensinam ali na faculdade de filosofia para você. Uma maneira de pensar. Não é uma coisa que você vai usar no dia a dia para arrumar um trabalho. É uma coisa que você vai usar como uma ferramenta de pensamento. Assim como a faculdade de história que eu fiz. Então, eu quero contar para você como foi um pouquinho da minha trajetória como aluno vestibulando e como esse professor me impactou. Então, assim, eu saí do ensino médio, fui bem no vestibular, considerando as circunstâncias. Quais circunstâncias? Não estudava nada, só frequentava escola. E vou falar para vocês, eu não era um mau aluno, mas eu era um aluno que ia para a escola para fazer social. Eu ia para a escola para ver meus amigos, que são meus amigos até hoje. Tá, os meus amigos com quem eu viajo, lógico que eu tenho vários grupos de amigos de outras faculdades, de outros lugares que eu frequentei, mas os amigos que eu fiz na escola que eu estudei são meus amigos até hoje. A gente viaja junto, vai passear junto, aquela coisa, faz churrasco junto até hoje. Então, assim, você percebe que o que eu dei prioridade na escola, que foi o social, deu certo, funcionou. Esses caras são meus amigos até hoje, tá certo? Mas eu não estava ali estudando, não. Eu era um bom aluno. Não é que eu era um bom aluno, eu gostava de ler. Eu sempre gostei de ler. Eu sou um leitor acima de tudo. Então, nas minhas aulas, principalmente de inglês, seja qual for, eu tento passar para você essa ideia de ser um leitor. Que, por sorte, é o que o vestibular pede hoje, né? Principalmente no de inglês. Que você seja uma pessoa que, primeiro, sabe ler. Segundo, sabendo ler, sabe pensar. É basicamente isso. Então, eu não era um mau aluno, embora tenha tido sérios problemas, mas sérios problemas com matemática. Física e química também foram problemas em algum momento no ensino médio para mim. Mas eu sentei ali, estudei, aprendi alguma coisa, aprendi a gostar de física, aprendi a gostar de química, mas matemática era um problema. E era um drama porque eu gostava do livro de matemática que eu usava na época. Eu devia ter trazido o nome dele aqui. Se eu lembrar, eu venho e escrevo nos comentários os livros de matemática que foram adotados na escola onde eu estudei, aqui em São Paulo, na Vila Mariana, no Nossa Senhora do Rosário. E esse livro de matemática que nós usamos no ensino médio, é a coleção completa, no ano primeiro, segundo e terceiro ano. Usamos toda a coleção. Era uma capa azul, depois virou uma capa azul marinho, no terceiro ano era uma capa preta com detalhes em amarelo. A cada capítulo tinha a história da matemática. Então você já percebeu, né? Eu sabia todas as histórias de todos. Eu guardei esses livros até outro dia. Eu tinha eles aqui, mas nessas crises com mãe, com minha esposa. Esse tanto de livro aqui, e foi embora. Esses livros foram embora. Talvez algum dia eu compre só para recuperar esses textos. Que na verdade eram textos sobre a história da matemática. Então todos esses nomes interessantes da matemática que a gente conhece. Gauss, Descartes, Euler, tinha uma historinha desses caras nesses livros. Então eu adorava aquilo, amava aquilo, amo até hoje. Então assim, eu converso de matemática com você com muito prazer, mas eu sofria demais para fazer as provas. Mas era desesperador, porque eu não tinha noção do que era aquilo. Não tinha noção. E eu lembro que eu acho que no segundo ano do ensino médio eu fui para conselho por causa de matemática. E no terceiro ano eu contei com a ajuda dos meus amigos, uma pequena ajuda dos meus amigos, eu tive que contar, de certa forma a gente fez uma pequena adulteração na prova final de matemática, a última que havia. Na verdade não foi uma adulteração, na verdade outra pessoa fez a prova para mim, a gente só mudou os nomes e eu me livrei daquilo no terceiro ano. Então, vocês percebam que matemática para mim foi sempre um drama dentro da escola. Mas assim, desde a sétima série. E era triste porque eu realmente gostava de fazer as contas de cabeça, principalmente de porcentagem, proporção, esse tipo de conta de cabeça eu sempre gostei de fazer. Pois bem, fui fazer o vestibular, fui melhor que a média da turma,
Só não fui melhor que esse meu melhor amigo, que todo mundo já sabia que ele ia passar de primeira e passou na Poli, Engenharia Civil. Ele escolheu, vou fazer a Poli, passou. Tem um outro colega nosso que depois ele ficou muito amigo da minha esposa, era vizinho da gente. E ele passou em farmácia. Então, eles eram excelentes alunos. Escolheram cursos muito bons, mas que não eram aqueles nos primeiros lugares das concorrências, né? Então, acabaram usufruindo da Universidade de São Paulo logo no começo, saíram da escola diretamente. E eu gostei daquilo. Eu falei, eu vou fazer na melhor também. O problema é que a melhor para mim, no caso o curso que eu queria na época era jornalismo, que é até hoje um dos cursos mais concorridos, embora certamente um dos cursos mais inúteis hoje no século XXI, né? Em termos de aproveitamento, em termos de mercado de trabalho e tudo mais, né? Isso é uma outra história que eu posso discutir para vocês outro dia. Se vocês quiserem ouvir mais sobre a crise do jornalismo, comenta aí, eu falo para vocês com o maior prazer, tá? Eu fui fazer depois na Casper Libero, anos depois, fiz excelentes amigos na faculdade, na qual eu frequentei por apenas 15 meses. Somado tudo deu 15 meses. Foi muito bom e foi muito triste frequentar a Casper Libero em muitos aspectos. Pois bem, o que eu fiz? Eu terminei a escola, fui fazer o cursinho, curso etapa aqui em São Paulo, na Vergueiro. Eu fazia à noite e saía mais cedo, porque eu tinha medo de chegar em casa às 11 da noite. Então eu saía às 10 e chegava em casa às 10 e meia. Não queria andar no meu bairro depois das 11 da noite, era por isso. Então eu fazia mais curto. E nesse ano, se eu falar para você que eu estudei, eu não estudei. Eu apenas fui melhor do que eu já fui na escola, que era o quê? Um aluno que, ao menos em sala de aula, prestava atenção. Era isso. E continuava fazendo as coisas que eu gostava de fazer. O quê? Pegar um livro e ficar estudando. Então, assim, eu não sabia estudar. Eu nunca fui ensinado a estudar. E eu tinha essa vantagem, que na verdade é uma desvantagem. Qual que é a vantagem? Eu sempre fui um bom leitor. Então, eu sempre fui elogiado. Eu sempre fui, que eu posso dizer assim, valorizado. Você é um leitor, você vai se dar bem na vida porque você é um leitor. Isso é uma meia verdade, tá? Deu tudo certo no final. Você sabe, se você está me vendo aqui é porque deu tudo certo no final. Mas eu gostava de ler, mas eu não sabia estudar. Nunca ninguém me ensinou a estudar. É por isso que hoje eu me dedico a ensinar as pessoas a estudarem. Não a passarem horas, a serem eficazes, eficientes. Vamos entender isso aqui? É dessa maneira que você tem que fazer e tudo mais. Então, eu só fiz nesse curso mais do que eu já sabia fazer. O que eu sabia fazer? Assistir aula. Então, eu assistia aula, papel, caneta, anotava, fazia os exercícios ali no intervalo entre um professor e outro, mas ainda assim muito mais preocupado com o social. Muitas vezes eu fui para aula só porque eu sabia que a minha amiga estava lá. Eu falei, não vou deixar ela sozinha, vou lá fazer companhia para ela. E chegava lá, puxa vida, ainda bem que eu vim. Ou teve dias que eu fui para fazer companhia, ela não foi e eu fiquei lá, bom, pelo menos eu vim. E fazia todos os simulados e tudo mais. Bom, deu resultado, eu tive um ganho de aproveitamento absurdo. Eu fui para a segunda fase da FUVEST, mas eu fiquei na lista de espera, mas sem esperança que a lista viesse a rodar a meu favor. Pois bem, eu travei um certo relacionamento com alguns professores pela assiduidade, por estar presente. Então os professores me reconheciam, cumprimentavam, já sabiam da minha cara, sabiam que eu era um daqueles caras que respondiam as perguntas e tudo mais. E eu fiquei com vergonha. A hora que eu não fui aprovado, eu fiquei com vergonha de fazer mais um ano naquele mesmo lugar. Essas coisas que a gente tem quando é garoto, quando é adolescente, quando é jovenzinho, e não tem ninguém para falar com a gente, né? Os pais não sabiam. Na verdade, meu pai achou isso ótimo. E não falou para mim, falou para minha mãe. E a minha mãe veio me falar. E a minha mãe falou, o seu pai ficou muito orgulhoso de você ter pedido para mudar de cursinho, porque mostrou que você tem brio e caráter. Você ficou com vergonha de não ter sido aprovado. E eu fiquei mesmo.
né? Eu não queria frequentar aquele lugar de novo. O que eu fiz? Eu fui para o concorrente, eu fui para o Ângulo Tamandaré. Só que o que aconteceu? Eu fui para o meu segundo ano de cursinho no Ângulo Tamandaré. Eu fui lá fazendo mais do mesmo. Só que eu já tinha assistido as aulas. Então não tinha nenhuma novidade. Eu assistia as aulas, fazia os exercícios, fazia os simulados. A coisa não estava mudando, não estava melhorando. E assim, mas eu não estava desmotivado, porque eu fiz novas amizades. Eu estava de novo frequentando um novo grupo. Eu até cheguei a jogar bola no torneio que o Ângulo tinha ali no meio do ano, entre os alunos. No ano de 98, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, né, de 98. E eu lembro de ir em todos os jogos, né? A gente foi até... Eu e o meu melhor amigo passava lá no cursinho para me pegar. E a gente ia para os jogos do Palmeiras. O Palmeiras jogou ainda Mercosul, eu também fui nos jogos. Teve uma final... Não, a final do Palmeiras e Vasco foi em 97. Foi no final do ano anterior que eu fui também. Então, perceba, eu tava ali. E quando eu prestei... O que aconteceu? Como eu havia estudado muito naquele ano, no Etapa, teve um concurso do Banco do Brasil e eu fui aprovado no concurso. Então, nesse ano de 98, eu passei o ano todo fazendo de conta que estudava, mas estava de novo assistindo aulas e assistindo o Palmeiras ganhar os seus campeonatos ali. E era isso. Era isso que eu fazia. E esperando o banco me chamar para eu começar a trabalhar. Uma vez que eu fui aprovado nesse concurso e me faltando muito critério, muita orientação e tudo o que você possa imaginar, olha, meu pai pagou um bom colégio para mim, tá? Eu tive excelentes professores, mas me faltava orientação. Não tinha orientação. E eu mudei. Eu mudei para economia, que é um assunto que me interessa, sempre me interessou. Como eu disse para vocês, eu sou um leitor. E aí eu mudei. E o que eu fiz? Uma vez que eu mudei para economia, o que eu pensei? Eu quase entrei em jornalismo na ECA, que é um curso concorrido. Certamente eu vou entrar em economia. E adivinha o que aconteceu? Eu não entrei, é claro. Por quê? Porque a minha postura diante da prova foi muito arrogante. Foi uma postura de moleque mesmo. Eu menosprezei a prova. Ainda que eu tenha conseguido novamente passar pela primeira fase, fazer uma segunda fase e acrescentando. E aí vamos chegar no meu professor. Na segunda fase você tem matemática para economia na FEA. Isso acho que vale para um futuro eu falar novamente o peso da matemática dentro do curso de economia na USP, né? E nesse que eu fui para matemática, esse ano eu acertei das 10 questões da segunda fase, eu acertei 2. E aí vem um terceiro ano de cursinho e aí já começo a ficar abalado, já começo a questionar minha própria personalidade, as minhas próprias qualidades, questionar realmente se eu sou capaz de fazer aquilo, se essa habilidade de leitura, será que eu sou inteligente mesmo? Desde criancinha eu escuto que as pessoas falam, nossa, você é tão inteligente, vai se dar muito bem na vida, e eu não estou conseguindo nem passar na faculdade, não passo nem no vestibular, e os meus amigos já estão ali no terceiro ano de faculdade, né? E tirando férias em junho, porque a faculdade acabava logo, e a rapaziada viajando e eu fazendo simulado. Então a coisa começou a ficar desconfortável. Eu dei um tempo, parei, o banco me chamou, comecei a trabalhar, e aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer, e eu decidi, bom, dessa vez quem vai pagar o cursinho sou eu. Para minha sorte ou situação, como eu havia ido bem, havia me classificado para a segunda fase, como é praxe entre os cursinhos, eles vão dando para você descontos progressivos, então o que eu tive que pagar do meu próprio bolso, do meu salário inicial, era muito menos do que eu pagava antes e do que meu pai estava pagando, e era assim um valor até simbólico. Não dava 10% do meu salário na época, que era equivalente, eu acho que a 3 salários mínimos na época, né? Comparando na época, era bom, era bem legal. E aí eu fui fazendo trabalhando durante o dia e estudando à noite. Mas aí sim aconteceu uma mudança, porque aí definitivamente eu comecei a estudar. Eu entrei nas turmas de maio e teve um burburinho falando, olha, quem vai dar aula de matemática pra gente? Era matemática ou física? Isso eu não lembro agora.
tá? Isso é importante você não lembrar, isso é importante. Eu não sabia se era matemática ou física, eu acredito que era física a matéria dele, tá? O Riccieri vai dar aula pra gente esse ano. E o Riccieri o cara, é um baita professor, o professor do ITA, ele é muito engraçado, ele é muito doido, e ele vai dar aula esse ano pra gente. Eu falei, beleza, vamos ver qual que é desse cara. E aí chegou Agnaldo Prandini Riccieri para dar aula no Ângulo Tamandaré, para aquela turma de moleque da noite. E, cara, a primeira coisa que chama atenção é que ele é completamente desmiolado da cabeça, ele é completamente doido. E ele tem um repertório, assim, uma metralhadora para falar sobre todo o assunto que ele tá vendo, que é absurda. Ele tem uma capacidade de deixar você sem graça que é... Eu lembro que uma vez eu cheguei atrasado pra aula dele. Olha essa situação, né? E eu já trabalhava. E eu lembro de ter colocado um colete do meu pai, porque tava frio, eu coloquei um colete do meu pai. Colete, ou suéter, não sei como é que chama, né? Pra trabalhar, era social, trabalhava no banco. E, nossa, ele me humilhou na frente da galera, falando o quão ridículo era aquele colete do meu pai que eu tava usando. Porque dava pra ver que era do meu pai, porque era grande, maior que eu pesava uns... Na moral, eu acho que eu pesava uns 58 quilos naquela época. E o meu, né? Enfim, e eu não tinha o que fazer, a não ser rir da minha cara junto com a turma. Mas aí ele começaram as aulas e era física, eu acredito. E, porra, o cara era ele é tão entusiasmado e apaixonado naquilo, e ele sabe tanto sobre a origem daquela porcaria, que não tem como você não se apaixonar e aprender também. E ele explicava tudo, da origem até o final, e contava umas mentiras no meio, e é muita mentiraiada, e muita lorota, e não sei o que. Mas você mergulhava naquilo, começava a entender, e começava a admirar a beleza daquela matemática, que eu conhecia dos livros de matemática da escola, que tinha todo aquele, vamos dizer assim, aquela história contando, né, te dando todo o embasamento de onde vinha aquilo, qual foi a ideia, né, do Gauss de fazer a conta, some do 1 ao 100. Aí o Gauss sabia que se ele somasse 1 com 100 dava 101, mas se somasse 2 com 99 também dava 101. E aí ele falou, poxa, aí é só multiplicar por 50. Toda essa contextualização da matemática que eu aprendi naqueles livros que estavam na escola, eu estava vendo ele materializar ali na minha frente. E para quem não sabe, o professor Riccieri é um dos principais cabeças do país para falar de foguete e para falar de consultoria e de mercado e de negócios, tá? A aplicação da matemática na vida real e traduzindo isso no mundo que a gente conhece, no mundo que é o que a gente vive, que não dá para você negar, que é o mundo do dinheiro, tá certo? E aí peguei gosto pelo negócio. E aí é onde eu quero chegar. Eu vou compartilhar aqui com vocês um negócio. Olha só, isso aqui é o meu boletim. Tá vendo aí? Apareceu, né? Quando você era aprovado na FUVEST lá nos anos 2000, esse é o ano, fiz em 99, foi aprovado no ano 2000. Economia, tá ali, ó. Poxa, eu preciso pôr o óculos já, que coisa. Eles mandavam para você esse telegrama, tá ali, ó, o meu curso noturno, como você pode ver, porque eu já trabalhava, então eu tinha que fazer a faculdade à noite. E se desse alguma coisa errada, eu ia ter que fazer o matutino, ia ter que conversar lá no banco, o que eles poderiam fazer para mim. Mas deu tudo certo, eu fui aprovado na primeira opção, do noturno. E eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte, olha só. Eu sou o que a gente chama de um cara de humanas, né? Isso eu vou discutir outro dia, tá? As minhas notas não foram lá grande coisa, tá? Como você pode reparar. Olha só. Eu vou começar de baixo para cima. Eu fiz o primeiro Enem que teve, que eram 63 questões. Era outra coisa. E eu consegui errar 6. Porque o Enem realmente era muito elementar, tá bom? Se alguém tiver tempo e paciência, vai buscar essas provas aí. Era elementar esse Enem, tá bom? Eu tirei 100 na redação. Bom, 57,63. Essa nota me deu 10% de bônus na nota. Você tá vendo ali o total, 99 de 160. A FUVEST era como o Enem hoje, tá? 2 dias de prova, só que eram 80 questões. E ali tá a marcação, ó, 20 para cada matéria, só que português 26, inglês
14 questões. Aí tá a soma total, ali você vai ver que eu fiz uma nota razoável, tá? Não é nada do outro mundo, tá bom? O que eu quero chamar a atenção, esse negócio de humanas, né? Então o que você espera? Alguém que é de humanas, olha lá, história, eu fiz 17 de 20. Não foi uma baita nota, tá? Geografia, 16 de 20. Era pra ter tirado mais aqui. Você não é o bonzão? Você não é o humaninhas? Era pra ter ido melhor aqui. Faltava orientação, tá? Português, 15 de 26. Uma nota porcaria. Você não é o leitor aí? Você não é uma nota porcaria, tá? Era pra ser melhor. Em inglês nem vou comentar. 8 de 14. Esse 8 de 14 aí, eu devo a 3 pessoas. Lennon e McCartney e ao professor Sérgio Class, que era o meu professor de inglês na época, e hoje é meu colega no BNE, um cursinho especializado em GV e INSPER aqui em São Paulo, tá? Eu já falei o nome de todo mundo, né? Eu já falei o nome do Etapa, eu já falei o nome do Ângulo, tô falando do BNE, onde eu trabalho, eu sou colega do professor Sérgio Class, eu tenho que falar do H+, que é onde eu trabalho até hoje, estou lá. Então, toda sexta-feira à tarde, se você quiser me dar um oi, tô lá, tá bom? Então, acho que eu falei o nome de todo mundo agora. Tem outros também que são muito importantes, todos valem, tá bom? Mas enfim, 8 de 14. Isso aqui é Lennon e McCartney, tá bom? Eu não estudava inglês. E mesmo assim eu consegui passar, tá? Olha que interessante ali, as coisas começam a chamar atenção. 13 de 20 em biologia. Essa aqui é em homenagem à professora Ângela, que eu acho que hoje ela é diretora da escola onde eu estudei. Hoje ela era minha professora primeiro de biologia, depois de laboratório, e acho que hoje ela é diretora da escola. Isso aqui é crédito a ela, tá? Porque a primeira prova que eu fiz de biologia na escola, no primeiro ano, porque eu vim da escola pública e aí meu pai me colocou no colégio. O choque foi enorme, mas eu fazia de conta que não estava acontecendo nada. Tá tudo bem, tá tudo certo. Igual aquele cachorrinho do meme, né? It's fine, tá tudo bem, tá tudo pegando fogo. Eu não sabia o que estava acontecendo ali, uma avalanche de conteúdo. E a primeira prova de biologia que eu fiz, eu tirei 2.7. 2.7, foi a minha primeira nota de biologia. Ela chegou, me chamou de lado, conversou comigo, chamou meu pai, minha mãe para conversar. A próxima prova que eu fiz, eu tirei 9.3. Isso é crédito da professora Ângela, tá? Isso aí que e ficou, permaneceu. Esse biologia 1310. Química e física eu prefiro nem comentar, o choque que foi fazer a FUVEST, tá? Não prefiro nem comentar. Mas olha a matemática. 13 de 20, tá? Aí você fala, pô, mas o Riccieri dava aula para você de física. Mas a prova era outra coisa. Mas o que ele me ensinou de matemática foi absurdo. E até eu aprendi a gostar de matemática. Depois os professores do IME na USP quebraram comigo na hora de estudar cálculo e estatística. Eu perdi o gosto de novo. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Se vocês quiserem saber dessa história, comenta aqui comigo, tá? Isso aí vai ficar para outro dia. Tá ali, ó, matemática, 13 de 20. Essa nota fez a diferença. Isso aqui, mais a nota do Enem, foi a única diferença que eu tive do segundo para o terceiro ano de cursinho. Foi a evolução, e aí fui para a segunda fase. De novo, umas notas bem medíocres, tá? Naquele que, e humaninhas, ó lá, 20 de 40 em português, 20 de 40 em história, 18 de 40 em geografia e matemática, 15 de 40. Eu consegui fazer a prova de matemática dentro do possível. Esse 15 de 40 significa o seguinte: no ano anterior eu tinha feito 10 de 40. Então eu teria feito ali das 10 questões, eu tinha feito 2 questões e meia. Aqui eu já fiz quase metade da prova. Tudo isso graças ao professor Riccieri. E aí, na soma geral ali, você vai ver que no final das contas eu fui aprovado em 152º lugar e fui quebrar a cara lá na FEA USP Economia. Quebrei a cara por muitos anos, porque tudo aquilo que havia sido construído de prazer pela matemática, pela graça da matemática, eu perdi tudo dentro da FEA. Primeiro também porque eu nunca soube estudar. Onde foi que eu fui reaprender a estudar? Muitos anos depois, quando eu fui fazer o curso de administração,
Depois, quando eu fui fazer o curso de jornalismo, aí eu briguei com a escola. E no curso de história, o último curso que eu fiz para virar professor, aí eu aprendi a estudar. Quando eu tirei meu diploma de, mais do que um diploma de professor, que eu tirei na FEFELESH, eu tirei o meu diploma de estudante. Ali eu aprendi a estudar com o professor João Paulo Pimenta e outros professores que eu vou citar no futuro, tá certo? No momento futuro. E aí o grande lance é o seguinte: 20 anos depois, eu tinha a condição financeira de fazer o curso de matemática, o curso prandiano do professor Ripcheri, aqui na Aclimação, aqui em São Paulo, pertinho do Etapa, pertinho do ângulo, pertinho aqui do H+, pertinho da minha casa, todo domingo, 7 da manhã, durante 12 domingos, acredito, são 12 ou 15, tava lá, aprendendo matemática com ele, e foi uma das coisas, assim, que mais satisfação me deram na vida. Tem gente lá, faz o curso, o pessoal da engenharia, o pessoal que pensa em programação, essas coisas que eu não consigo nem entender direito o que eles falam, do que eles fazem, mas eu pude fazer o curso do professor Ripcheri e o pessoal não entende muito, mas como assim? Eu falei, não, primeiro que eu tenho esse prazer de entender o que as pessoas estão falando, e isso era uma lacuna que eu tinha muito grande, e assim, 20 anos depois, para ser mais exato, né? Vamos lá, 23 anos depois, finalmente coincidiu a minha condição financeira, de tempo e de carreira, de disponibilidade. Tá lá, a cada domingo, 7 da manhã, durante 6 horas, aprendendo mais sobre matemática. E eu tenho que dizer uma coisa para você: se você gosta da minha aula ao vivo, a aula presencial que eu dou no cursinho lá no H+, ou em outros lugares, no BNE e tudo mais, saiba que eu copio descaradamente o professor Ripcheri na maneira como ele apresenta os conceitos. Então toda aula ele começava com um conceito, apresentava a ideia das funções, quais são as ideias das funções. Todo aluno que passou mais de um tempo comigo, passou mais de 40 minutos comigo conversando, aprendeu essa lição sobre o que é matemática, quais são as funções. Eu aprendi com ele e era isso. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado, professor Ripcheri. Você fez o seu trabalho. Não só você, como 50, 100 outros professores que passaram pela minha trajetória, que serão devidamente mencionados aqui no momento futuro. Mas hoje, dia 15 de outubro, se tinha um professor para falar de vestibular que me orientou, que acho que ele nem sabe disso, né? Acho que ele nem sabe disso. E quando eu tive no curso dele 2 anos atrás, fazendo o módulo 1 do curso dele de matemática, o curso tem 6 módulos. Também eu comentei com ele: professor, você foi meu professor lá no ângulo Tamandaré. Isso ele deve ter escutado de milhares de pessoas, mas é isso. Ele fez a função dele. Beleza, turma? Olha, ficou bastante aqui, mas essa era a mensagem que eu tinha para deixar para vocês, pro Dia dos Professores. Professor Ripcheri, muito obrigado. Deixa eu fechar isso aqui, né? Você fica vendo aí as notas medíocres que eu tirei para ser aprovado na USP na primeira. Depois, no outro ano, melhorou, tá? Eu queria dizer para vocês também, uma vez que eu aprendi a passar no vestibular, aprendi a passar em todos os outros, como você percebeu, né? Passei em concurso, passei... Então, essa técnica de aprender a fazer prova, eu passo para vocês hoje, beleza? Tá aí. Feliz Dia dos Professores para mim, feliz Dia dos Professores para todos os meus colegas, feliz Dia dos Professores para todos os professores que eu tive e ainda terei. Até mais, gente. Tchau, tchau.